Bem, graça e paz. Vamos começar nossa aula com uma oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas tuas misericórdias sobre nós, Pai. Te agradecemos também, Pai, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Pai, de conhecer mais sobre o Senhor, Pai. Amém. Te pedimos que o Senhor possa nos direcionar, Pai, nessa noite, nessa aula, neste estudo. Que o Senhor possa direcionar o professor Fabiano, Pai, que está conduzindo essa aula, Pai. Amém, Senhor. Que todo o conteúdo que seja ministrado aqui, Pai, seja proveitoso para o nosso ensino e que a gente, de fato, venha a aprender e absorver, Pai. Assim Tudo isso seja. para a glória do Teu nome, Senhor. Nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, um prazer estar de volta. Nós vimos o escopo e o propósito da teologia e, paralelamente, à abordagem do tema em si, nós estamos procurando ver o modo da construção da tessitura textual, como o texto está sendo escrito, redigido. Tá? Então isso é muito importante porque mais tarde, quando você for fazer os seus escritos, você tem uma noção. E muito se pode aprender a partir de uma leitura atenta dos livros, né? Como os autores que escrevem teologia, como eles utilizam a linguagem. Este livro é a tradução desse livrinho, né? Everyone is a Theologian. An Introduction to Systematic Theology. Uma introdução à teologia sistemática e boa tradução, tá? Então é um livro que é importante no modo como ele desenvolve o estudo da teologia sistemática, porque no todo, né, no todo vocês precisam ter toda uma noção, né, de como os diversos departamentos da teologia podem ser concentrados e a partir deles vocês vão filtrar muitas coisas no intuito de analisar o que você ouve, analisar o que você lê. Então você precisa ter uma base, né? Então esse livro tem a proposta de fazer uma base, tá? E esta base bem construída, ele escreve de um modo simples, porém não simplório. Então, algumas abordagens, alguns aspectos aqui da abordagem do R.C. Sproul é bem delicado e precisa de uma boa atenção. Tá? Então, nós vamos ver aqui hoje, capítulo 3, Revelação Geral e Teologia Natural. Tá? Bem, já vimos que o cristianismo não está baseado em filosofia especulativa, né? Então, o cristianismo tem uma base. Antes, ele subsiste como fé revelada. Essa palavra subsiste aqui é importante, né? Algumas pessoas falam subsiste. Por que falam subsiste? Agora vocês podem explicar isso, porque eu já expliquei para vocês. Por quê que as pessoas leem subsiste em vez de subsiste? Porque nós temos a primeira sílaba sub, temos uma oclusiva na posição de coda. E oclusiva na posição de coda, na língua portuguesa, ela fica flutuante, pelo fato de não atender à prosódia da língua portuguesa. Então, lembro das restrições das consoantes, né, para ocupar a posição de coda. Dentre elas estão as oclusivas, B, T, D, né? Elas não podem ocupar a posição de coda. Como elas não podem ocupar a posição de coda, o que vai acontecer? Uma ressilabação. Tá? E essa ressilabação vai exatamente fazer este B flutuante, ele vai, com auxílio de uma vogal que é eleita pela língua portuguesa, né, como uma glide, e ela, nesse caso aqui, ela não vai ser uma glide, porque nós não temos um ditongo. Então, nós vamos ter o iod, que é o I, que vai fazer sílaba aqui com o B flutuante. Tá? Com o B flutuante.
Todo esse processo é feito mentalmente, na linguagem oral. Aí, uma vez que haja essa ressilabação, uma sílaba passa a ser duas, fica su, bi. O que vai acontecer com o S? O S vai ficar num contexto intervocálico, entre um I e outro I. Por conseguinte, S em contexto intervocálico, o que acontece com ele? Ele se sonoriza, fica com som de Z. Casa. O S em contexto intervocálico se sonoriza e fica com som de Z. Daí é por isso que as pessoas mentalmente falam subsiste, tá? Mas na realidade, atendendo à prosódia da língua portuguesa, essa ressilabação está ok. Porém, do ponto de vista da manutenção do B em posição de coda, então a leitura fica como subsiste, né? Então, subsiste, ok? Deu para entender? Tá? Porque muitas vezes eu estava ouvindo um pregador falando e aí eu vi ele usar essa palavra subsiste. Aí eu, pera lá, por quê? Aí já fiz todo esse processo aí, ressilabou como advogado, né? Nós já vimos aqui na nossa aula. A declaração fundamental da fé cristã é esta: a verdade que abraçamos como cristãos veio a nós da parte de Deus. Então, este é o pressuposto fundamental do cristianismo. A verdade que nós conhecemos, ela nos adveio através de uma revelação da parte de Deus. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Daí, o cristianismo não ser um sistema de filosofia criado pela imaginação e pela construção da intelectualidade humana. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos coríntios, quando ele vai aos coríntios, ele chega e diz: olha, irmãos, eu não quis saber entre vocês, né, minha pregação, minha palavra não consistiu em palavras persuasivas, aí o S tem contexto interrogado. Aí já vi gente falar persuasiva. Gente, trocam tudo. Eles falam subsiste e falam persuasiva. Então, invertem tudo. Prestem bastante atenção nisso. Então, o apóstolo Paulo disse que não teve a preocupação de elaborar um sistema como se o cristianismo fosse mais um sistema filosófico que os coríntios conheciam muito bem, tendo em vista que a cidade de Corinto, a cidade portuária de Corinto, era uma cidade próxima, a 80 quilômetros de Atenas. E Atenas era a capital da intelectualidade. E, obviamente, né, espraiando ali o seu raio de intelectualidade por aquelas áreas, né, Corinto se beneficiou muito e tinha uma escola de filosofias ali em Corinto. Né? Alguns desses irmãos, né, foram atingidos pela mensagem do Evangelho e foram para a igreja de Corinto. Daí, né, eles mediam os pastores, né, a ponto de fazerem 4 partidos ali. Criaram 4 partidos: o partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo, de Pedro e de Jesus. Numa ordem ascendente, Jesus no topo, Paulo lá embaixo, e o fundador da igreja. Pra vocês terem uma ideia. Nós estamos estudando agora a Epístola aos Coríntios, né? No capítulo 3, 2, fizemos 1 e 2, agora o capítulo 3. Capítulo 2, no meio. Sanduíches. Então, o que acontece? O cristianismo não é mais um sistema de filosofia como alguns desses que estavam ali na igreja de Corinto pensavam. Então, o apóstolo Paulo foi bem taxativo e bem claro ao dizer: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas antes, diz ele, que a palavra foi com poder de Deus para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana. Então, o cristianismo não era mais um sistema filosófico criado e concebido pela mentalidade humana. É algo que vem totalmente, diretamente de Deus. Tá? E o centro da mensagem, e foi o que o apóstolo Paulo disse: não me propus pregar outra coisa a não ser
Jesus Cristo e este crucificado. Tá? Então foi exatamente aí, deixa eu fazer logo uma mudança aqui para vocês. Ok, cadê? Temos isso. Logos Bible Software. Tá de teimosia comigo, hein? Cadê o Logos? Está aberto aqui. Por que ele não está? Tá de teimosia. Ok. Enquanto ele abre aqui, a gente volta para lá. Bem, vai abrir, como disse de Maria. Sendo assim, é exatamente por isso que o autor aqui está dizendo que o sistema cristão é baseado numa revelação da parte de Deus. E não é mais um sistema construído pela mentalidade humana, né, concebido pela mentalidade humana. A construção de sistemas filosóficos ali dentro da Grécia, principalmente da Grécia, fazia com que os líderes construtores desses sistemas fossem praticamente tidos como os sábios, né? Eles eram os sábios. Daí filósofo, né? Aquele, né, amigo da sabedoria, né? Ele era o centro do seu sistema filosófico. Então, as pessoas, né, os seus discípulos, aqueles que seguiam os sistemas filosóficos, colocavam esse pessoal no topo, né? Colocavam esses seus líderes, né, esses filósofos, no topo. Aí o sistema de filosofia de cada um filósofo tinha como líder e como expoente máximo o criador do sistema filosófico. Quando os coríntios começam a criar grupos na igreja, cria o grupo de Paulo, cria o grupo de Apolo, cria o grupo de Cefas e o grupo de Jesus, o que acontece? Os três que entram nessa primeira parte aí da lista, né, eles estão em competição com Jesus. O apóstolo Paulo chega e diz para eles assim: está Cristo dividido? Vou fazer uma pergunta retórica para vocês. Foi Paulo que morreu por vós? Paulo morreu por vocês? Ou seja, mostrando que se o cristianismo fosse mais um sistema de filosofia, então eles teriam também, eles estão agindo com a tendência mundana de eleger um líder para cada um desses sistemas. Então o sistema de Paulo seria um, o sistema de Apolo outro, o sistema de Cefas outro, e o sistema de Jesus um outro. Tá? Cada um desses grupos, a gente pode ver isso posteriormente, tinha razão de eleger os seus determinados líderes. Tá? O que eu quero só contrastar aqui é que o cristianismo não era mais uma escola de filosofia, nem algo concebido pela mente humana. Paulo diz, não é que nós sejamos capazes de pensar por nós mesmos, não foi uma elucubração humana, mas algo que vem como uma revelação divina. Então esse é o ponto fundamental, é o axioma fundamental do cristianismo. Ok. Deixa eu ver onde está aqui. Revista corrigida. Cadê a RA? Tem RC aqui. RC. Deixa eu indexar aqui. Ok. Perfeito.
capítulo 2, da Epístola aos Coríntios, só para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia de qual é a fonte do conhecimento dentro do sistema cristão. O que nós sabemos, o que nós conhecemos, quem foi que inventou isso? Então isso não é uma elucubração humana, uma invenção humana, mas Deus trabalhou revelando a esses homens que ele escolheu para que ninguém depois fosse. Bem, agora temos a escola paulina, né, que foi uma criação do apóstolo Paulo. Temos a escola apolina, né, de Apolo, ele é o líder, e uma escola de Cefas, Cefacina, ou por aí afora. Vamos criar um nome aí. Petrina, se usar o nome grego. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Tá? Então, Apolo, que era um ótimo pregador, inclusive com uma retórica que eles consideravam superior até do apóstolo Paulo, pelas epístolas de Corinto a gente vê que eles consideravam suas cartas são graves, mas a sua presença é desprezível. Então era um pessoal assim, realmente contumaz. Ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Tá? E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Então observe que não é o super-homem, o super-líder, não é? O criador de mais um sistema. Não, não, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tá? Tranquilo até aí? Bem, daí então, por não ser um sistema dependente, tá, da sabedoria humana, nem é mais um sistema de sabedoria humana, nós temos como axioma fundamental de que o que nós conhecemos, tá, a verdade que abraçamos como cristãos, veio a nós da parte de Deus. Não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas podemos conhecê-lo por meio de revelação. Então ninguém viu a Deus, a menos o Filho do Homem, tá, que, por ser o próprio Deus, teve condições de ver a Deus. Tá? Não podemos vê-lo com os nossos olhos, mas podemos conhecê-lo por meio de revelação. Ele removeu... Oi? Ele removeu o véu que o ocultava de nós. Uma revelação é um tornar claro, um desvendar algo que está oculto. Tá? Então é exatamente isso que acontece. Tá? É como se tivesse uma cobertura aqui, não é? Sobre algo que eu quero acessar, e revelação é exatamente isso. É tirar de sobre o objeto que a gente está pesquisando, perscrutando, um véu que separa ou que o oculta. Tá? Na teologia, fazemos distinção entre tipos de revelação. Uma distinção importante é a que fazemos entre revelação geral e revelação especial. Tá? Então guardem bem isso, marquem aí, tá? Que isso é muito importante. Neste capítulo quero concentrar-me na revelação geral. O que é a revelação geral? Tá? Então existem dois tipos de revelação que a gente vai estudar. Quais as definições desses dois tipos? Tá? As Escrituras nos dizem que Deus é a fonte de toda a verdade. Tudo procede dele, assim como uma nascente, por menor que seja, pode ser a fonte de um rio caudaloso. Em outras palavras, observe bem que essas 7 pessoas aqui, ó, fizeram um highlight aqui nessa parte. Ó. Em outras palavras, não somente a verdade religiosa, mas toda a verdade é dependente da obra de revelação de Deus. Tá? Então, é exatamente esse aspecto que muitos cientistas ignoram. Que Deus é a fonte de toda a verdade. E a ciência anda
nessa moleza, vou dizer moleza porque ela anda bem lenta em relação ao que ela poderia andar. Ela já poderia estar caminhando aí na velocidade da luz, ainda está caminhando na velocidade do som. Está rápida, né? Está multiplicando, mas poderia ir mais rápido. Se os cientistas, todas as vezes que entrassem no seu laboratório, dobrassem os seus joelhos, pedissem auxílio a Deus para que Ele revelasse para eles o mundo que Ele criou. Tá? Porque, por exemplo, a física é uma ciência que estuda, né, a perspectiva física do universo, as leis que regem o universo. Então, o que acontece? Se os cientistas quisessem avançar um pouco mais rápido, simplesmente pediriam ao que criou que desse aquele insight, aquele discernimento necessário para que eles pudessem fazer as descobertas e pesquisas científicas. Da mesma forma, na biologia, a cura do câncer, por exemplo, Deus pode revelar para o homem, Deus cura câncer, então ele sabe, porque ele sabe como se forma, ele sabe como reverter isso, e pode mostrar onde estão. Às vezes existem substâncias na natureza muito simples que podem ser fatais para essas células cancerígenas. Porém, os cientistas, pela sua arrogância, eles querem estabelecer um sistema fechado em que Deus fica do lado de fora. Daí eles ficam batendo cabeça aí, de vez em quando, por misericórdia, tem um vislumbre aqui, outro vislumbre ali, e vão desenvolvendo devagar, mas poderiam ir muito mais rapidamente. Então, meu conselho aos cientistas é que eles deveriam estar de joelhos nos laboratórios, todas as vezes, fazendo uma oração, pedindo a Deus, ilumina-nos nesse dia de pesquisa. Esse seria o mundo ideal. Mas eu conheço cientista que faz isso. Na nossa igreja tem um cientista que faz isso. Ele já está com 12 descobertas científicas. Dentre elas, nós temos o etanol, já falei para vocês, né? Lá do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o pastor Abisai da Conceição Gomes. E agora fazendo doutorado em Química. Então, o bioetanol a partir do bagaço de cana foi uma invenção que Deus deu a iluminação para ele. E ele ora mesmo, pedindo a Deus todas as vezes que ele faz pesquisa. E nisso já vieram 12 pesquisas científicas. E 12 patentes registradas. Aquele cientista Adalto, né? Adalto Lourenço, um bom cientista. Então, 12 pesquisas científicas que resultaram em patentes para a Petrobras, e agora o biobutanol também a partir do bagaço de cana. O biobutanol é um combustível, ele é solvente, mas também é um combustível, pode usar na indústria de tintas, como também como combustível ele vai ficar entre o álcool e a gasolina, está no meio, invenção dele. Do bagaço de cana, ou seja, já não se usa mais a cana, deixa como alimento para tirar o açúcar e fazer umas outras coisas importantes derivadas da cana, e o que sobra vai para processamento em laboratório e já produz o bioetanol e agora o biobutanol, que é a tese de doutorado dele agora, que eu fui lá ver a apresentação para a banca de doutores, ele apresentou a tese, está aprovada, quer dizer, já foi, falta ele agora acabar a redação, ele disse que já está até pronto, mas deu toda uma explicação, qual é a proposta, e daqui a pouco vai entrar em escala industrial no Brasil. Quer dizer, o Brasil poderia estar se aproveitando dessas coisas, mas o país com corrupção daquela se torna muito complicado. Sendo assim, como os cientistas não fazem isso, o princípio ensinado por Agostinho, e depois por Tomás de Aquino, é que, como criaturas, não poderíamos saber coisa alguma se não fosse pelo fato de que Deus tornou o conhecimento possível para nós. Tá? Então, se hoje nós conhecemos porque Deus tornou o conhecimento possível para nós. Deus nos fez de tal modo que nos deu a mente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus cria, Deus nos deu a capacidade também de criar. Assim como Deus pensa, Deus nos deu também a capacidade de pensar, de realizar. Deu-nos o dom da fala, o dom da escrita, da leitura. Então tudo isso para nós é dádiva divina. Agostinho ilustrou a ideia por meio da luz física. Ele diz que até aqueles que têm visão perfeita, se fossem colocados numa sala cheia de objetos bonitos,
não poderiam ver nada da beleza se a sala estivesse mergulhada em escuridão. Apague a luz aqui, pronto, nós não temos condição de ver o que está aqui dentro. De repente, nós que estamos agora na iminência de apagar a luz, o que faríamos? Guardaríamos o máximo possível dos detalhes que pudéssemos, para poder ter uma noção de onde estão as coisas. Aí eu vou saber, aqui está o laptop, aqui está o livro, e aí ter uma ideia. É o que o Jean-Paul Sartre disse no livro Imaginação. Ele mostra como a imaginação funciona, então ele fala, ele olha para a folha de papel, como se você estivesse aqui olhando a página aqui do livro, a página 31, e depois de olhar, aí ele fecha os olhos e a página continua aí. A imaginação é exatamente isso. Toda essa capacidade foi Deus que nos deu. Essa capacidade de apreender. E a luz é um fator fundamental. Daí o Gênesis, quando começa com Yehi Or, haja luz, tudo foi criado com o objetivo de beneficiar aquele ser que seria criado no sexto dia, o homem. Então, é baseado nisso que nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós poderíamos estar num universo muito bonito, mas não temos a capacidade de ver as cores. Tudo foi idealizado por Deus para nos dar a capacidade de perceber tudo isso. Então isso é muito importante. Embora tivessem a capacidade necessária para ver a beleza dos objetos na sala, se tais coisas não fossem colocadas sob a luz, até a visão mais acurada das pessoas seria inadequada para percebê-las. De maneira semelhante, disse Agostinho, a luz da revelação divina é necessária para que saibamos qualquer verdade. Então ele faz uma analogia. A luz da revelação divina é que nos dá a condição de fazer o quê? De saber qualquer verdade. Tomás de Aquino citou Agostinho ao pé da letra, dizendo que toda a verdade, todo o conhecimento, em última análise, está em Deus como fonte da verdade e como aquele que torna possível sabermos qualquer coisa. E por que não dizer que no Logos de Deus, que é Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, como diz a Epístola aos Colossenses. Então, os homens que ignoram isso vão por uma vereda epistemológica. O que é vereda epistemológica? Usei aqui uma expressão de propósito, Denise. Epístola? Não, epistemologia. O que significa? Não. Epistemologia é a parte da ciência que nos permite saber como é que nós sabemos. Qual é o mecanismo através do qual nós sabemos as coisas. Então, existe o saber experimental, empírico, aquele que você faz por experiência em laboratório. Existe, ou práticas mesmo da cozinha. Você faz um bolo. Então, é empírico isso. Você pega, sabe os elementos, os componentes ali. Então, você tem, isso aí é um saber, é um conhecimento, é um know-how que você faz empiricamente. E existem aqueles que você faz através de uma intelecção. Como foi que eu analisei, por exemplo, o processo de ressilabação da palavra subsiste? Como foi que eu analisei? Há todo um processo intelectivo. Primeiro eu me provi daquelas ferramentas da fonologia não linear, fiz o meu diagramazinho lá de onset, núcleo e coda, e depois então apliquei os conhecimentos que eu tenho da prosódia, da língua portuguesa, para poder saber a constituição da sílaba e saber o que está de acordo ou não com a prosódia da língua portuguesa, principalmente as palavras que ainda estão presas às suas raízes, de onde elas derivam, do grego ou do latim. Então a prosódia do grego e do latim permitem certas palavras em posição, permitem certas consoantes em posição de coda. Já a língua portuguesa não. Então aí há a tendência de ressilabar. Para saber isso tudo, o que eu estou fazendo? É um processo intelectivo. Então aí uma outra forma de você saber. A epistemologia vai exatamente ali, ela vai definir
os diversos meios através do qual nós conhecemos as coisas. Tá? Então, é importante. Deveria estar dentro da epistemologia também o modo como nós processamos o conhecimento de Deus. Tá? Mas, infelizmente, a epistemologia, né, ateísta não vai colocar Deus como elemento de pesquisa. Então, a revelação para eles é algo assim alienígena, estranho. Então, a vereda epistemológica, é isso que eu estou... Deu para ver? Vereda é caminho, né? Então, caminho epistemológico. Qual é o meio pelo qual nós sabemos acerca de Deus? Então, nós temos um caminho. Qual é esse caminho? A revelação divina. Tá? Portanto, quando os cientistas discernem a verdade em seus laboratórios, ao mesmo tempo em que nos menosprezam por nossa reivindicação de confiarmos na revelação como base de conteúdo para a nossa fé religiosa, podemos apenas ressaltar que eles não poderiam aprender nada a partir de um tubo de ensaio. Tá? Se não fosse a revelação do Criador e a sua dádiva da capacidade de aprendermos por meio de um estudo da natureza. Tá? Então, isso tudo é por conta de quê? Por que o homem, né, criou, né, o laboratório, o ambiente em que ele faz pesquisas? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos a capacidade de perscrutar a criação, né, como também temos a oportunidade de transformar a criação. Tá? É exatamente o que Deus fez, né, nos atos criativos e que nós, como imagem e semelhança de Deus, estamos fazendo ao longo do desenvolvimento da nossa civilização. Ok? A revelação de Deus. A revelação pessoal de Deus em toda a verdade é chamada geral por duas razões. Primeira, esta revelação é geral porque é o conhecimento dado a todas as pessoas. A revelação divina geral está disponível a todas as pessoas no mundo. Deus não somente se revela a indivíduos específicos. Sua autorrevelação é manifestada a todo ser humano. O mundo inteiro é a audiência de Deus. Tá? A Bíblia diz, por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. O que acontece? É exatamente essa exibição da glória de Deus que está estampada na criação. Quanto mais você perscruta, analisa, pesquisa e descobre a criação, que é também chamada de a natureza, né? Isso faz com que você, se tiver com os olhos iluminados, né, os olhos dos seus sentidos iluminados, veja a glória do Criador. Assim como eu admiro o Criador dessa câmera que grava a minha imagem para depois eu reproduzi-la e passar para outros, a aula que estou dando hoje, e esse laptop, né, que está aqui sendo utilizado para benefício, né, de nós preservarmos esse momento, e toda a minha argumentação, como também a minha análise do livro que estamos lendo e estudando. Então, é impossível chegar e dizer que isso aqui não teve um criador e que essa câmera também não teve um criador. Alguém que idealizou, né, e pegou elementos da natureza, os elementos certos, e os uniu de forma tal a produzir esta câmera e esse laptop. Mas os homens, infelizmente, querem admitir que esta criação, a natureza como um todo, ela foi obra do acaso. Aconteceu. Aconteceu. Essa câmera também aconteceu, tá? Esse laptop também aconteceu. Você vai ter que dizer com Norman Geisler, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque realmente todo grande projeto tem um grande projetista. Né? Isso é normal na nossa vivência e admitir que esse universo, projetado do jeito que ele é, com toda essa diversidade de elementos e de leis que nós estamos ainda descobrindo gradualmente, que isso veio do nada, sem nenhum projeto bem concebido, é realmente
negar o óbvio. Entretanto, Deus está pouco ligando para aqueles que dizem que não acreditam nele. Deus continua sendo Deus e o ateu segue no seu caminho e lá na frente ele vai ter que se encontrar com Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ateu ou não ateu, um dia vai ter que estar diante desse Deus para confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a sentença de todos. Para nós não é sentença, para nós é uma alegria. Já fazemos isso agora, com toda satisfação, não é isso? Qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz e do sol, dos insetos, dos animais marinhos, os peixes, os animais das florestas. Tudo exibe a glória de Deus. Os astros, constelações, pega o telescópio Hubble, gente, que é muito mais vasto do que a gente vê com os nossos olhos. E isso aí é o que o salmista disse: os céus manifestam a glória de Deus. Isto é revelação geral, que ninguém vai se ter por escusado naquele dia e dizer: eu não tive conhecimento de Deus. Paulo diz que todas as coisas, até os seus atributos, são vistos nas coisas que foram criadas e que estão aí, a menos quem é cego, que não viu nada disso, que nasceu cego, mas todos que tiveram vista, têm visão física, estão aí contemplando a glória de Deus. É um grande teatro que exibe a glória de Deus, a criação. Os que são cegos fisicamente não estão excluídos, porque a Bíblia também fala sobre o conhecimento de Deus plantado na alma dos homens. Opa, eu queria excusar aí o cego, mas não deu. Não tem jeito, porque dentro do próprio ser humano, Deus já colocou esse conhecimento de Deus, e isso é ineradicável da natureza humana. Porque nós temos como diz o Steve Meyer, temos a assinatura de Deus nas nossas células. Nosso DNA tem lá a assinatura de Deus. Então não tem jeito. Ele dá ao homem uma consciência, que é com conhecimento. Consciência é com conhecimento. Ele dá ao homem uma consciência por meio da qual se revela interiormente às pessoas. Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e errado. Por isso, até os que nascem cegos têm um conhecimento interior de Deus. É o que Romanos diz, capítulo 1, versículos 19 e 20. Lembram? Querem ler? Vamos lá. Logos Bible Software. Vamos aqui desvincular para poder não bagunçar tudo. Set nome. Ok. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí vem o versículo seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então a criação exibe Deus, para que eles fiquem inexcusáveis, são indesculpáveis. Ninguém vai poder apresentar uma desculpa de que não conheceu a respeito de Deus. A criação está revelando Deus. Esta é a revelação geral. Ok, Ricardo? Captou? Portanto, em resumo, o termo geral significa que toda pessoa está na audiência, todo ser humano está exposto à revelação de Deus.
Milhões de pessoas nunca viram uma Bíblia ou ouviram uma pregação da Escritura, mas têm vivido no teatro da natureza, onde Deus manifesta-se a si mesmo. A segunda razão para o termo geral ser aplicado a este tipo de revelação é que o seu conteúdo é de um tipo geral, ou seja, não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção. Tá? Então essa revelação geral, ela mostra que há um Criador. Contudo, quando nós queremos um conhecimento mais específico acerca do plano de Deus, do projeto de Deus, por que Deus nos criou, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, aí nós precisamos de uma revelação especial. Tá? Isso é o que faz o contraste entre o que nós vimos o existencialismo ateu, cujo postulado principal e básico é que a existência precede a essência, ou seja, o homem é que define quem é o homem, na concepção ateísta existencialista, do existencialismo ateu. Dentro da perspectiva, por exemplo, de Kierkegaard, do existencialismo cristão, a essência precede a existência, ou seja, há um Criador e este Criador é aquele que nos dá a condição de saber o que é a criação, para que Ele nos criou e nos mostrar todo o projeto de redenção. Mostrar que nós caímos, estamos caídos e que precisamos de redenção e que Ele providenciou o meio de redenção. Isto vai estar dentro da revelação especial, da revelação específica. Entendeu, Denise? Ainda na passagem ainda lá de Romanos. Ah, sim. Então, ou seja, não nos dá os detalhes sobre a obra de Deus na história da redenção, como a expiação ou a ressurreição de Cristo. É importante que esse termo expiação vai ser explicado lá na frente, tá? Guarda aí. Pastor, Sim. eu estava lendo aqui e tentando assim imaginar. Até então, eu nasci na igreja, cresci na igreja e a amizade geralmente é no ciclo de igreja. Uhum. E mal convivi com pessoas que não têm conhecimento cristão. Certo. E aí, lendo aqui e tal, pra gente é muito fácil entender e aceitar isso aí. Uhum. Porque a gente foi criado e levado a aceitar, tipo, a gente foi colocado na cabeça da gente desde que a gente nasceu. Uhum. E no Brasil, principalmente, onde a gente mora, é uma região mais cristã. Mesmo que seja católico, entendeu? Uhum. Mais cristã. Então, aí quando nós chegamos aqui, um dia a gente estava na reunião de jovens e a gente percebeu, a gente ficou sabendo que tinha um rapaz que não era cristão. Aí ele já tinha ouvido falar de muitas outras religiões e foi nenhuma por uma e tal, assim. E não era um conhecimento, era o mesmo conhecimento que a gente tem de estar na igreja. Ele ia para as religiões e aprofundava profundamente naquelas religiões. E aí ele falava que não acreditava na palavra de Deus como verdade, porque é um livro histórico, ele acredita nele como um livro histórico, mas como verdade absoluta é muito difícil de uma pessoa que não nasceu aceitar e tudo. Se não for Deus realmente tocar na pessoa, eu Exatamente. acho muito complicado também para quem não teve esse conhecimento desde o berço, simplesmente apareceu essa ideia. E até nós mesmos que tivemos o privilégio, eu, por exemplo, não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Meus filhos tiveram, nasceram de um ventre, né, de uma serva de Deus. Então, até nós mesmos, mesmo eles, precisa de uma ação de Deus, né, ter essa experiência pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Aí sim, é aquilo que o apóstolo escreve, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé que nós hoje temos para poder crer na Bíblia como palavra de Deus, ela adveio de quê? Da nossa experiência de salvação. É só através dela, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, que ilumina a nossa mente, tira a nossa cegueira, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, só este véu só sai de nós quando o Espírito Santo faz essa obra dentro de nós. Não basta só o ambiente. O ambiente favorece, né? Mas ele não é a condição sine qua non. Ih, gostou da expressão? Sem a qual
você não tem condição de acreditar com a Bíblia para você. Você ter condição de acreditar na Bíblia como palavra de Deus. É preciso você receber isso de Deus. Aí Deus vai e ilumina os olhos do nosso entendimento. Ontem estava eu e o Vladimir assistindo uma reportagem da Perla, uma moça cristã, e aí largou de ser crente, foi cantar música mundana e tal, e chegou a um ponto que assim, a gente percebeu que realmente ela estava dentro da igreja, mas ela não tinha encontrado Deus de verdade, porque ela saiu e hoje ela faz curtição com a religião, e o marido é pastor. Aí realmente o viver lá dentro, se não tiver encontrado Deus, ele vai sair e não vai conseguir entender. Mas ao mesmo tempo eu acho ainda muito complicado a pessoa que não viveu e chegar e aceitar. Eu, por exemplo, eu aceitei, eu vivi. Assim, é muito complicado. Isso aí é uma obra que Deus faz na nossa vida. Porque se for olhar a emoção, tem muitas religiões que você vai que traz aquela sensação de preenchimento. Igual esse menino, por vezes, ele ia e chegava num ponto que ele perdia aquele preenchimento. Tem a muitas revelação, mas aí essa revelação geral é só para revelar que existe um Criador. Exato. É independente porque a revelação em Jesus Cristo é uma revelação já especial. Exatamente. Já é diferente da revelação geral. Essa geral é para todo mundo entender que existe alguém que criou todas essas coisas que existem. Mas não vai ter detalhes disso nas estrelas, nem nas Agora, para poder laboratório. aceitar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, aí você precisa da fé e precisa do trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Exatamente. Fora disso, não tem como você crer em Jesus Cristo se o Espírito Santo não trabalhar em você. Exato. É esse aí o ponto que ele precisa Jesus ser mesmo disse que elevado. não foi nós que saber escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Exatamente. Ele precisa conhecer o plano de salvação, para começar. E saber que é um pecador, que precisa, né? Porque a partir do momento que Deus trabalhar na vida dele, né, se ele é um escolhido de Deus, e Deus vai trabalhar na vida dele, aí sim os olhos se abrem. Eu não fui criado num lar evangélico. Eu tenho 16 anos que eu aceitei a Jesus. Então você se abre para que Deus trabalhe em você e Deus trabalha. Agora, se você se fecha e não deixa Deus trabalhar em você, Deus também não vai entrar e vai querer levar você na marra. É por isso que muitas pessoas não permanecem. Porque eles não deixam Deus fazer a obra na vida dele. Porque aqueles que deixam, eles alcançam. Mas é aquilo. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, guardem bem isso, quando Deus tem um plano na vida de alguém, o próprio Deus se incumbe de se revelar a ele. Fez com o perseguidor apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor. Ele era religioso, mas ele não tinha o conhecimento do Evangelho. Então ele era um perseguidor. E ele estava lutando contra, né? Ele é duro, até Jesus falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas Jesus jogou ele lá por terra e mostrou para ele, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Ele entrou em profunda crise, e aí ali o Espírito Santo trabalhou na vida dele, trouxe Ananias para falar para ele, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Mas o primeiro passo dessa conversão foi exatamente quando ele teve aquele baque e falou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o trabalho é Deus. Então Deus pega o pior ateu. Vocês já viram a história do Lee Strobel? O Lee Strobel, inclusive, vocês peguem no Netflix, The Case for Christ. The Case for Christ é um documentário? Um documentário da vida de um jornalista que a esposa se converteu, e ele ficou um inimigo ferrenho e queria provar para ela que o cristianismo não era baseado em evidências. E sim, era uma criação, uma construção humana. Então ele saiu para fazer pesquisas e buscou de todos os lados que ele pôde. E no final, a conclusão que ele chegou, que a evidência era muito maior do que ele imaginava. Aí ele falou, nem você, minha filha, sabe como essa evidência em favor do cristianismo é tão grande. E aí ela o conduziu para ele dar o próximo passo, que é aceitar a Cristo, e a partir daí se tornou um grande pastor, hoje é um grande pastor, que prega o Evangelho, e era um ateu. Percebe? Então isso é um trabalho que o Espírito Santo faz naqueles que ele escolhe.
Né? Isso é muito importante. Até um gadareno que não tem condição de escolher nada por si próprio. Está lá todo oprimido. Se Jesus tem um plano naquela vida, ele vai lá onde ele está e trabalha naquela vida. Aí sim, depois de libertá-lo, ele fica ali ouvindo o meigo nazareno, já limpinho, curadinho, né? E Senhor, deixa eu ficar contigo. Não, meu filho, vai lá e diga para os teus quão grande misericórdia Deus teve de ti. Sua mãe quer saber, seu pai quer saber, sua vizinhança quer saber. Todos os lugares que você andou aterrorizando, agora você vai lá nas 10 cidades, em Decápolis, e mostra para eles como Deus foi misericordioso para com você. Hoje você é uma pessoa lúcida, tá? E ele foi e fez assim. Então, quando Deus tem um plano na nossa vida, tá? Exatamente essa é a diferença do evangelismo. Quando você tem essa concepção de que Deus é que trabalha, é Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, então ele busca a sua ovelha onde estiver. Né? Onde estiver. Né? E é interessante que as igrejas preguem o evangelho para não ter dentro do seu ambiente pessoas que às vezes vivem muito tempo e não têm uma experiência pessoal de salvação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas são aquelas pessoas que daqui a pouco como o apóstolo Pedro diz com uma imagem muito forte, né? É a porca lavada que depois volta para o espojadouro de lama. Né? Nunca deixou de ser porca, né? Mas tomou um banhozinho ali, né? Às vezes até se batiza na igreja e tudo, mas não teve uma experiência de transformação. Então essa experiência de transformação, ela vem quando Deus escolhe, aí é Saulo de Tarso, é o Gadareno, é o bom Cornélio, né? Qualquer um que estiver dentro do projeto de Deus, o Senhor vai e trabalha na vida dele. Como trabalhou na minha vida, eu estava lá no meio de macumbeiros, lá, minha família toda macumbeira, vivia lá num ambiente que era todo cercado de ídolos, e ali o Senhor foi e me salvou. Vamos nascer de novo, né, pastor? Que vem da fé e do arrependimento, as duas palavras que vêm. Exato. Fé e arrependimento. E é Deus que dá. Nascer de novo, o dom nunca vai conseguir permanecer. O dom é Deus que dá. Então esse dom da fé é Deus que dá. É Deus que ilumina os nossos entendimentos aí para você ficar apaixonado pela Bíblia e ler a Bíblia lá no meio daquele ambiente até que o Senhor trabalhou. Né, na minha família. Hoje minha mãe serve a Deus, minha avó aceitou Jesus, meu avô. Então foi um trabalho que Deus fez na minha família. Mas é aquilo, né? Ele vai nos buscar e Ele é que nos revela, aí você vai crer na Bíblia como palavra de Deus. Esse trabalho é só o Espírito Santo que pode fazer. E ninguém. E trabalha na vida de um muçulmano também, como trabalhou na vida do Nabil Qureshi, né? Tem trabalhado na vida de outros muçulmanos, né? Para crer, não é o Corão, sim é a Bíblia. Mas isso é um trabalho que só o Espírito Santo faz. Convence, o nosso papel é mostrar. Aí sim, o evangelho, o evangelizar é toda a criatura. Por quê? Porque você não sabe quem é escolhido de Deus. Né? Quem é a esposa do Lee Strobel? Gente, que oposição que eu estou tendo agora do meu próprio marido. Já pensou? O homem que dorme na cama comigo, o homem que come comigo, o homem que é provedor da minha casa, de repente virou meu inimigo porque ele sentiu que perdeu a mulher para Cristo. Então eu vou provar que esse cristianismo não é verdadeiro e não tem evidências para eu realmente acreditar. Se tiver evidências, ele foi, buscou, aí o livro, The Case for Christ, lá em Carter, compra o livro, tem até também o audiobook dele, né? O livro, ele conta essa pesquisa que ele fez, né? Virou um best-seller. E hoje ele tem The Case for Christ, The Case for Faith. E o filme é baseado então, numa história real. Baseado na história real, no que aconteceu com ele. E eu acho interessante ressaltar dentro disso também a importância da teologia, né? Da gente estudar a teologia. Exatamente, para você saber. Dentro da igreja, às vezes a gente mesmo já está há anos dentro da igreja e você tem dúvida a respeito de um determinado assunto. Será que a Bíblia, como que ela foi compilada, né? Por que foram escolhidos esses livros, né? E aí quando você consegue responder essas perguntas, parece que a sua fé ela vai lá em cima. Né? Exato. Mas pela ideia que se cria das pessoas dizer que eu ganhei pessoas, eu ganhei fulano, é meu filho,
Essas ideias que tem o apóstolo Paulo, nós lemos no começo aí, o apóstolo Paulo no capítulo 2, ele disse, não foi eu com a minha sabedoria que tentei persuadir, mas foi a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele disse aí no capítulo 3. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele chama todo mundo e diz, gente, não é a nossa sabedoria, não é a nossa inteligência. Quem é Paulo? Ele falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? O poder do Espírito Santo. São servos através dos quais vocês. E hoje está se dando muito crédito para pessoas, porque ele acha que é ele que está fazendo com a sabedoria dele. É o que o apóstolo Paulo conhecimento dele. É o que o apóstolo Paulo corrige. Mas se vê isso. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a epístola aos Coríntios é uma epístola fundamental para corrigir esse tipo de coisa nos dias atuais, em que existem igrejas que são formadas. Quem é a pedra dessa igreja? A pedra da Igreja Universal é o Edir Macedo. A pedra da Igreja do Poder de Deus, lá, Mundial do Poder de Deus, é o Valdomiro. Esses homens caem, esses homens morrem, essas igrejas tendem a desaparecer, tendem a sumir. São igrejas fundadas sobre o homem, mas a pedra, né, sobre a qual o apóstolo Paulo diz, quem pôs o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não servos, ministros através dos quais vocês creram. Ele diminui, ele relativiza o seu valor e exalta Cristo. Minha mensagem é Cristo crucificado. Tá? Aí sim, poder de Deus, sabedoria de Deus, santificação, e este é o fundamento. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Se hoje fosse lido isso, fosse estudado isso, e a igreja começasse a rever essa epístola, ela é fundamental para desconstruir esse modelo que hoje estão aí. Cada um cria um grupinho e ele passa a ter o líder daquela igreja. Entendeu? Então é importante. O estudo bíblico que vocês estão aqui é exatamente para isso. Para conhecer, para poder, né, abrir os olhos do entendimento de muitas pessoas. E isso é muito importante. Uma das coisas mais lindas que eu estudei na semana passada a respeito disso aí, o apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 3, no final do capítulo 3, eu pego logo o 4, aqui. Ele fala algo extraordinário. Por quê? Não, Romanos não, é Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, ok, capítulo 4. Eu pego aqui rapidinho. Aqui, ó. O apóstolo Paulo, então, ele primeiro começa a chamar aos crentes da igreja em Corinto para acabar com os partidos. Depois ele manda dizer, né, falem a mesma coisa, sejam unidos e tenham uma só palavra. Então ele trabalha em torno da unidade. Depois ele relativiza os líderes. E diz, quando vocês estão dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, né, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, porventura, por acaso vocês não são carnais? Vocês são imaturos. Está Cristo dividido? Não, nós dependemos de Cristo. Eu, Paulo, dependo de Cristo. Ele me encontrou. Apolo da mesma forma, Cefas da mesma forma. Todos fomos redimidos por Cristo. Ele é o cabeça. Nós não, nós somos servos. E aí ele faz uma inversão tão extraordinária. Vocês vão prestar atenção, leia o capítulo 1, depois vejam o capítulo 3, olha a inversão que ele faz. Não é que vocês não devem dizer eu sou de Apolo, eu sou de Paulo ou eu sou de Cefas. Não. Ao contrário, olha o que ele diz. Né? Ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Está dizendo para a igreja, tudo é de vocês. Aí ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Então vocês não têm que dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Ao contrário, Cefas é de vocês, Paulo é de vocês e Apolo é de vocês. Vocês não pertencem a esses homens. Mas esses homens pertencem a vocês que são igreja. Vocês são as donas, vocês são o motivo através dos quais esses homens existem. Veja, entenderam a inversão?
Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo está dizendo, ao contrário, é Cefas, é Apolo e Paulo que é de vocês. Não somente isso, mas tudo é de vocês. A vida, a morte, o presente, o porvir, tudo é de vocês. Ou seja, tudo está feito e criado com o objetivo de servir a igreja. A igreja é a possuidora desses homens. E não esses homens são os líderes e possuidores da igreja. Deu para pegar? Bem, aqui é a inversão. Tá? E aí ele diz, olha, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aí sim, agora sim, ele colocou tudo dentro da ordem correta. Deus, Cristo é de Deus, tá? A igreja é de Cristo, a igreja inclui tanto os liderados como os líderes. Tudo é de Cristo e Cristo é de Deus. Mas antes, os liderados são de quem? Da igreja. Por que existe Paulo? Por que existiu Apolo? Por que existiu Cefas? Por causa da igreja. E não a igreja para dizer que era deles. Tá? Essa inversão aí eu achei extraordinária. Ele fecha essa sessão de modo brilhante, dizendo que vocês têm agora que dizer, não, Paulo é nosso, não somos nós de Paulo. Né? Então ele está fazendo essa inversão para colocar as coisas dentro de uma correta perspectiva espiritual. Né? E é isso que eles deveriam fazer. Eles estavam usando uma perspectiva carnal, imatura. Então o apóstolo corrige de um modo brilhante. Para dizer isso, é preciso ser muito humilde. Esses sim são apóstolos. Este sim é apóstolo. Por quê? Porque ele não, o apóstolo, como é que pode apóstolo, criador de grupinho religioso, criador de igreja, que leva o seu nome, que tem como sendo o expoente máximo ali dentro? Onde já se viu isso? É uma falta, é um analfabetismo bíblico que nós estamos vendo nos nossos dias. E epidemia disso. Epidemia, que é cada grupo elege um líder e aquele líder é o cabeça daquele grupo. O apóstolo Paulo relativiza totalmente eles que são apóstolos, que foram levantados para colocar, né, o fundamento doutrinário da igreja. Eles se relativizam e dizem, não, gente, eu tive que ter entre vocês aí com temor, com tremor. Não se colocou, não, nós fomos aí, nós somos, não, o Espírito Santo, o poder de Deus, a fé de vocês, quem transformou a nós e a vocês foi o Espírito Santo, né, enviado pelo cabeça da igreja. Então esse corpo existe, eu não sou dono desse corpo, eu pertenço a esse corpo, sou propriedade de vocês, e não vocês minha propriedade, para me elegerem como líder de vocês, como o chefe de um grupo dentro desse corpo. Cristo não está dividido. Tá? Gente, quem pode receber uma mensagem dessa nesses nossos dias? Né? Então isso é muito importante. Pegaram bem? Tranquilo até aí? Vamos repensando. Teologia é isso. Dizem que teólogos não pensam? Teólogos também pensam. Mas é linda essa inversão, não é? Eles começam dizendo, de alguns eu ouvi que vocês dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e tal. Aí, não, ao contrário. Eles são de vocês. Ok, vamos aqui. Deu para pegar, Denise, direitinho? Tranquilo, né? Uma pessoa não pode estudar um pôr do sol e ver os sols declarando o plano de salvação de Deus. Para o que ele vai dizer? Para ter esse conhecimento, ele precisa ir à Bíblia. A Escritura tem a informação específica que ninguém pode obter de um estudo da natureza. Devemos entender a diferença entre a revelação geral e a especial. A revelação geral é dada a todos e nos proporciona um conhecimento geral de Deus. É diferente da revelação da Escritura. A Bíblia é a revelação especial. E somente aqueles que têm acesso à Bíblia ou ao seu conteúdo recebem essa revelação. A revelação especial dá muito mais informação detalhada sobre a obra e os planos de Deus. Tá? Revelação natural. Às vezes, a revelação geral é chamada revelação natural, uma expressão que pode causar confusão. No linguajar teológico, a expressão revelação natural é sinônimo de revelação geral, porque a revelação geral vem até nós através ou por meio da natureza.
Na revelação geral, Deus não nos dá simplesmente um planeta Terra e depois espera que usemos somente o poder de nossa razão para descobrirmos quem Ele é, com base apenas no que Ele colocou aqui. Podemos estudar cuidadosamente um quadro e descobrir quem é o artista por meio do estilo de pinceladas e dos pigmentos de tinta. Mas não é assim que funciona a revelação geral. Ok? Tem pessoas que colocam um quadro assim diante dele, sem assinatura, ele diz, isso aí é obra do Picasso. Não é? O conhecimento que ele tem já do estilo, ele diz claramente de quem é a obra. Já a criação não tem esta proposta. A criação é o meio pelo qual Deus revela-se a si mesmo ativamente. A natureza não é independente de Deus. Pelo contrário, Deus transmite conhecimento de si mesmo por meio do mundo. Ele comunica a si mesmo por meio da glória e da majestade dos céus, do mundo e de tudo o que ele fez. Tá? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Deixa eu ver aqui se eu tenho... I can find it here. Ele não está aqui não. Let me find here. iBooks. Ok. Deixa eu abrir aí. Depois que abrir eu vou mostrar para vocês. Ele comunica a si mesmo por meio da glória e da majestade dos céus e do mundo e de tudo o que ele fez. A revelação de Deus que vem por meio da natureza é o que chamamos de revelação natural. Vem através da natureza. A expressão revelação natural, em termos simples, refere-se à obra ou às ações pelas quais Deus revela-se a si mesmo em e por meio da natureza. Até aí tudo bem? Está claro? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok. Você observa bem, ó, essas são fotos tiradas a partir do telescópio Hubble, além do que nós enxergamos com nossos olhos. Esse telescópio, que é um telescópio gigantesco, com uma capacidade de captação enorme, mas já viram aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui no início tem aqui, ó. Esse é o telescópio. Tá? Através dele, ele vai captando imagens no espaço que nós jamais poderíamos imaginar como era antes de termos essa capacidade. O telescópio era aquela coisinha, né? Pequenininha. Ele já tem 25 anos. Aqui é a comemoração de 25 anos do telescópio Hubble. Né? Olha só as produções, o que ele nos permite ver. Olhando aquela foto das estrelas lá, a gente pode ver que existe mais estrela do que grão de areia mesmo. Uhum. Aqui é só um panorama, né? Pra vocês terem uma ideia. Olha só aqui, as constelações, olha como é que é o céu de fato. Olha, coisas que os nossos olhos jamais viram. E hoje a ciência nos dá. Como é que eu vou olhar isso, gente? E dizer que isso é obra do acaso? Picasso pegou um monte de tinta e jogou assim, pronto, sabe aquela pintura magistral que ele sabia fazer. Eu vou dizer isso. É a mesma coisa, olha só. Isso é obra de arte. Isso é um artista que fez isso. E esse artista se chama Deus. Olha só. Olha aí. O que o telescópio está captando.
Percebe? Olha. Ampliando mais ainda. Olha só. Mais detalhes, com mais alcance. Olha quantas estrelas, gente. E olha os formatos, né? Olha o formato que essas estrelas. Isso, e o Porque telescópio está no visível, meio, né? Ainda, né? E o telescópio está aí mostrando isso e captando nas. Fora os que está atrás do telescópio, né? Muito mais coisas, exato. Esse é o que está sendo visível. E aqui quando coloca esse raio, infravermelhos, e aí amplia muito mais aí a capacidade de captação. Olha o que se vê. Jamais, quando o salmista escreveu os céus manifestam a glória de Deus, ele não tinha noção disso aqui. Hoje os céus estão, pela visão do Hubble, desse telescópio, e do James, né, estão exaltando ainda mais profundamente a glória de Deus. Né? Então é só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma noção. Ó. Aí, a imagem de Júpiter. Gente, como é que isso aí é obra do acaso? Dá para crer, Anne Catherine? Isso é obra do acaso? Olha a beleza. Ó, Saturno. Olha só. Que o telescópio está captando. Olha a nebula. Olha só como é o céu, além desse que a gente vê aí. Percebe? Então é exatamente isso que o Sproul está dizendo, que isso aí é o teatro que exibe a glória de Deus. Isso é obra de um artista. É obra de um grande artista. Essas cores, né, isso é algo fascinante. Né, fascinante. Olha. Olha. Que o telescópio está captando. Vendo? Ó. Ó, parece que tem um homem aqui, né? Olha só. Olha. Olha onde o telescópio vai buscar imagem. Olha. Percebe? E se eles explicam o que é, professor? Explicam essas nebulosas e os gases, né, que estão... E aí, os céus manifestam a glória de Deus. Nós, quando o salmista escreveu isso, ele nunca teve uma visão dessa. Hoje era para os cientistas serem os mais crentes do planeta. Eles veem coisas que se eu não captasse aqui e não descobrisse através das pesquisas do Hubble, por exemplo, eu jamais teria condição, né, de saber que os céus eram assim. A gente só tem essa imagenzinha aí, a gente já fica fascinado com essa beleza aí azulzinha que aparece, a cor é totalmente diferente, né? Agora já tem vários cientistas, já está... Sim, tem vários. Não são todos que são ateus, não. Não, tem muitos cientistas e bons cientistas que são crentes e muito crentes. Muito crentes. O diretor do projeto Genoma, que fez o mapeamento do DNA humano, então, ele é crente, Francis Collins. Né? É crente mesmo. Tem os livros dele, diz Razões para Crer. Aí ele escreve o livro mostrando... Descobriu a assinatura de Deus no... O outro é o Stephen Meyer. Stephen Meyer, ele escreveu Assinatura numa Célula. É um livro dele, uma produção assim. Também tem audiobook.
assinatura na célula. Ele mostra, ele é doutor em biologia molecular. Então o sujeito é cientista de peso. O livro dele virou um best-seller, mostrando que razões para crer em Deus, mais razões para crer em Deus esses homens têm do que qualquer um cidadão comum. Ok, aprendendo por meio da natureza. Há outra categoria de estudo chamada teologia natural. A revelação natural ou geral e a teologia natural não são a mesma coisa. Opa, então vamos ver qual é a diferença. A revelação natural é algo que Deus faz, enquanto a teologia natural é algo que os homens fazem com a revelação natural. Uma é produção humana e a outra é produção divina. Tá? Então, Deus dá a revelação geral, a revelação natural. E o que se pode concluir desta revelação, tá? Dessa revelação natural, é que se chama de teologia natural. Tem até um livro, eu tenho ele aqui, um livro que trabalha essa questão do ponto de vista da teologia natural. É muito bom o livro. Muito bom. Por um longo período de tempo, tem havido controvérsia entre os teólogos a respeito de podermos ou não obter conhecimento de Deus por meio da natureza. Ou seja, se a teologia natural é um empreendimento frutífero. Alguns se opõem vigorosamente à ideia de que o homem tem a capacidade de saber qualquer coisa sobre Deus sem ser salvo. Baseado em quê? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, sem sentido. Né? Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não conhece e não pode conhecer a Deus. Então, parece que o apóstolo exclui a possibilidade de que podemos obter qualquer conhecimento de Deus por meio da natureza, sem o Espírito Santo nos iluminar. Todavia, em Romanos 1, que é o texto bíblico clássico referente à teologia natural, o apóstolo diz que obtemos realmente conhecimento por meio da natureza. Os atomistas afirmam que Paulo acreditava numa coisa quando escreveu Romanos e acreditava em algo diferente quando escreveu 1 Coríntios. Ou seja, quem são os atomistas? São aqueles que querem fragmentar a teologia do Novo Testamento e até mesmo a teologia paulina, dizendo que a teologia da carta aos Efésios é uma, a teologia da a primeira carta aos Coríntios é outra, a teologia da carta aos Romanos é outra, né? Então elas têm até possibilidade de se contradizerem. Isso tem a ver com aquela nova perspectiva das... Não é a nova perspectiva de Paulo, mas é em razão do método histórico crítico, da perspectiva do método histórico crítico. Esse atomismo é aquele mesmo que acontece, por exemplo, na teologia de Gênesis, quando eles fragmentaram, atomizaram, né, o livro de Gênesis como sendo constituído de 4 fontes, J-E-P-D, né, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Então depois, o que acontece? Ao atomizarem o livro de Gênesis, eles começaram a fazer o quê? Construir a teologia do javista, a teologia do eloísta, a teologia do deuteronomista e a teologia dos sacerdotes, sacerdotal. São 4 teologias em Gênesis, que podem se contradizer. Então, esta ideia veio através do método histórico crítico. Essa metodologia de abordagem errônea, tá? Errônea, deixa bem claro, né? É uma metodologia que acabou dizendo que você não pode fazer teologia bíblica. Por quê? Porque há muitas contradições internas dentro da teologia. O problema não está na Bíblia, o problema está no intérprete da Bíblia. O problema não está. É a ignorância dos intérpretes, né, e os pressupostos errôneos é que faz com que eles vejam as coisas assim. Obviamente que o Sproul vai contestar. Tá? Contudo, aí aqui, outros dizem que as diferenças
indicadas por 1 Coríntios 2 e Romanos 1 são um exemplo claro de contradição na Bíblia. Eu não vejo contradição alguma em que o apóstolo Paulo diz num lugar e diz no outro. Né? O problema é que são os pressupostos que a pessoa utiliza para poder analisar a Bíblia, são os pressupostos do método histórico crítico, que já parte do princípio de que pode haver contradição no livro. Então, ainda que não haja, eles constroem essa contradição. E é por conta dessa perspectiva que o apóstolo Paulo, na sua doutrina da justificação pela fé, contradiz Tiago, segundo eles, tá? Na doutrina da justificação pelas obras. E eles não veem como isso pode se harmonizar. Eles não buscam essa harmonia. Não entendem nem o que o apóstolo Paulo diz num lado, nem o que o Tiago diz no outro. E não sabem quais são os inimigos que os dois estão combatendo, a partir da mesma perspectiva. Então esse é o grande problema. Contudo, não há contradição. Contudo, o verbo conhecer, tanto no grego quanto no hebraico, é usado em mais de uma maneira. Aí é que entra o aspecto. Qualquer palavra, expressão, sintagma, oração, período, tá? Na Bíblia, tem de ser projetado no contexto, ou contexto onde se encontram. Porque você pode utilizar, já falei isso para vocês a respeito das palavras que podem ter plurissignificação. As palavras não têm o mesmo sentido, tá? Em todos os textos em que aparecem. Um autor pode usar a mesma palavra com sentidos diversos. Quando ele cita, por exemplo, conhecimento em hebraico, aliás, ele vai falar aqui. Não vou nem repetir, porque eu já sei o que ele vai falar. Mas... Professor, geralmente quando tem essas contradições, se joga para o grego ou para o hebraico e tal, o motivo dessas contradições. Aí, na língua nata da Bíblia, no caso, tem desses... Claro que aí a contradição, no caso, para quem quer argumentar, vai ser outras. Não vai ser mais a escrita. Mas tem também pessoas que levantam para poder achar contradição. Quando eles atribuem o mesmo significado a uma palavra em todas as suas ocorrências. Essa é uma falha grave do ponto de vista hermenêutico, interpretativo. Porque um autor pode usar uma palavra com um sentido num texto e usar a mesma palavra com outro sentido em outro texto, e a mesma palavra. Mas esse, no caso, é um problema do português, da tradução do português. Não é nem a tradução do português, é o contexto que vai te dizer. Quando diz Adão conheceu Eva, sua mulher. Conhecer ali está em que sentido? No mesmo sentido que um dia eu conheci o pastor Hugo. Sentido totalmente diverso, totalmente diferente. Quando fala ali naquele texto que Adão teve relações sexuais com a sua esposa Eva. E é usado em vários outros textos, esse verbo conhecer. Como também Salomão conheceu a rainha de Sabá, quando ela veio visitá-lo. Então, nesse sentido, é totalmente diferente. O verbo conhecer pode ser usado em diversos sentidos, e é o mesmo verbo. Yadá é o mesmo verbo. Então, nesse caso, é um agravante da nossa língua. Agora, esse mesmo contexto... Não, é que eu estou usando a língua portuguesa. Em hebraico é a mesma coisa. O verbo é o mesmo. O verbo é o mesmo. Diferenciar o contexto. O contexto é que vai diferenciar. Em inglês também tem muita palavra que é igual. Em qualquer língua. Outro exemplo. Que vai mudar. Mas eles lutam por causa desse mesmo contexto. Porque eles pegam o termo usado, a palavra usada, e atribuem o mesmo sentido que ocorre num texto e jogam para o outro, sendo que não é assim. Às vezes um autor utiliza, como nesse caso aqui, o verbo conhecer aqui em 1 Coríntios 2 tem um sentido e lá em Romanos tem outro sentido. Então lá eles não têm o mesmo verbo com esses dois livros. Esse problema que está sendo discutido nessa parte do livro, lá para eles não têm esse problema. Uma coisa bate com a outra. Não, original não. E se você analisar os textos, você vai ver que o sentido de conhecer em 1 Coríntios 2 é um e em Romanos 1 é outro. E o verbo é o mesmo, conhecer.
Outro problema que tem é aquela questão da origem do mal, né? Geralmente, Vou dar um exemplo. As pessoas que criam o problema, eles sabem qual é a maneira certa. Ele só coloca mesmo já. O objetivo é dizer, não, aqui, tem tem uma contradição aqui. O objetivo deles é esse. E consegue confundir muitas pessoas. E consegue confundir, porque a pessoa que não conhece o grego não conhece o hebraico. E a pessoa que não conhece o grego não conhece o hebraico. Aí eles são conhecedores, né, das línguas originais. Aí fala para uma pessoa que não conhece, o objetivo é exatamente fazer o quê? Criar esse minhocário aí, como o Rudolf Bultmann e outros intérpretes da aula histórico-crítica. Então o objetivo é simplesmente negar a verdade, detém a verdade em mentira, em injustiça. Estou sendo. Mas eles nem levam em consideração o contexto. Não levam, não é porque não sabem, não. É de propósito. O diabo fez com Jesus. Aparentemente é muito claro, né? Só se você ler. Se ele não está argumentando a relação com o contexto, sim, faz sentido. Mas é astúcia com que eles ardilosamente tentam enganar as pessoas. Como Jesus esteve diante de Satanás como um exegeta, Satanás como exegeta, quis induzir Jesus a uma série de interpretações erradas dos textos bíblicos. Satanás é exegeta. Ele conhece bem, e muito bem, melhor do que praticamente todos nós. Conhece bem a Bíblia. Entendeu? Mas ele torce. E usa essas pessoas que são altamente capacitadas para torcer. Aí uma pessoa que não tem uma base para discutir, quem vai discutir com o Rudolf Bultmann, que não tem uma base de grego, não conhece de nada, acaba pegando os minhocários dele, coloca a minhoca na cabeça e fica igual aquele meu amigo que eu falei para vocês. Foi para o seminário para se tornar um ateu, praticamente. Eu falo que Satanás, o Tiago diz que Satanás conhece tanto que ele chega a tremer. E a gente está longe, porque a gente nem tremer mais diante da palavra de Deus. Pois é. Então, a grande questão preste atenção, a regra hermenêutica é sempre assim. É o contexto que vai definir. Muitos, né? É o contexto que vai definir os contornos semânticos atribuídos a uma palavra. É o modo como o autor usa a palavra que vai definir o sentido dela. E eu não posso pegar uma palavra num texto que tem um sentido e imediatamente transpor para o outro. Aí sim eu posso encontrar contradição. Quer um exemplo? Vou dar outro exemplo. O verbo agapao, que é o verbo amar. Né? Alguns que começam a estudar grego e não sabem muito grego e dizem que o agapao é aquele verbo que ocorre ali, né, do texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo agapao aparece ali, amar, no passado. Aí as pessoas dizem, então o amor de Deus é o amor agape. A gente fala até errado, ágape, né? Agape. Né? E na realidade, agape é simplesmente um verbo que pode ter outro sentido. Quer um exemplo? Na Septuaginta, que traduz o texto hebraico para o grego, diz que Amnon, né? Amou a sua irmã. Esse amor aí é o mesmo amor com que Deus amou o mundo? Porém, o verbo é o mesmo. O verbo agapao também é usado nessa passagem. Mas o sentido de amor ali é o mesmo desse que Deus amou o mundo de tal maneira? É ou não é, Denise? É ou não é? Não, totalmente diferente. Ali é um amor incestuoso de um irmão por uma irmã. Entendeu? Um irmão pela irmã. Aí, por exemplo, aí as pessoas que postulam que isso deveria, o homossexual sempre é eros, quando encontra agapao ali, estragou a minha teoria toda. Né? Porque é o mesmo verbo agapao. Não é a palavra, é o contexto que vai definir qual é o sentido que tem o verbo. Amor ali é esse amor erótico. É o eros, de fato. Mas o verbo usado pelo autor na tradução é o verbo amar. O mesmo usado em João 3,16. Percebe? Se eu identificar os dois sentidos desses dois textos, porque é o mesmo verbo, eu estarei incorrendo numa grotesca interpretação, monstruosa. Professor, esse é o mesmo Deu para entender? Então, o mesmo verbo, porém, em sentido totalmente diferente nos dois textos em que ocorre. Naquele mesmo caso lá de Isaías, onde dizem que Deus criou o mal por causa daquele texto lá, que ele tá... Aí eu fui ver na internet, aí diz que Deus criou o mal, nesse sentido mal,
ele tem um sentido de juízo, né? Não mal como pecado ou maldade. Exatamente. Tem, mas parece que é o mesmo verbo. Mas a palavra, né, mal ali. A grande questão é você, para fazer exegese, você tem que saber exatamente no contexto qual é o sentido pretendido pelo autor que utilizou a palavra. É o texto e o contexto que vai dar o sentido da palavra. Não é eu chegar, o mal, ó, Deus criou o mal. Então o pecado é mal, Deus criou o pecado. Percebe? Vai fazer colocações como é que se diz? Deduções absurdas. Tá? Então é o contexto que vai definir o contorno semântico, a coloração semântica, o sentido da palavra, é o autor, como ele utiliza no texto em que ele escreve. Então isso é muito importante. Esse pessoal sabe disso mais do que vocês. No entanto, a intenção é realmente enganar. Tá? Mas veja aqui como o Sproul dá a resposta para ele. Contudo, o verbo conhecer, tanto no grego quanto no hebraico, é usado em mais de uma maneira. Há um conhecimento que chamamos de conhecimento cognitivo, que indica uma conscientização intelectual de algo. Então, o conhecimento cognitivo é aquele conhecimento que indica uma conscientização intelectual de algo. Há também o conhecimento pessoal e íntimo. É totalmente diferente quando se fala conhecer a Deus. Pela revelação natural é um conhecimento objetivo. Conhecer a Deus pela experiência cristã, através da revelação em Jesus Cristo, é um conhecimento pessoal, íntimo e subjetivo. Então são dois, a epistemologia vai dizer, são duas modalidades de conhecimento distintas. Saber acerca de Deus é conhecer a Deus. Eu já ouvi falar no pastor Hugo. Lá no Brasil, ouvi falar no pastor Hugo. Vim aos Estados Unidos, estive dentro da casa do pastor Hugo, passei dias com ele, tá? Almocei com ele, vi como ele fala, a voz. Agora eu conheço o pastor Hugo. É o mesmo conhecimento do que ouviu falar dele e o que conviveu com ele? Não. Percebe? São dois níveis de conhecimento distintos. Exatamente o que ele está falando aqui. Existe um conhecimento em que você tem uma intelecção. Eu conheço esse livro, Gramática do Português Brasileiro. Agora, eu já li o livro todo e sei tudo quanto o autor escreveu. São dois conhecimentos distintos, ainda que seja um conhecimento intelectivo, mas mesmo aí há uma diferença entre o conhecimento. Uma é conhecer o livro da perspectiva de que o livro existe. E a outra é conhecer o livro no sentido de que o livro, saber o que o livro passa e ensina. Tá? Então aí são dois níveis de conhecimento. Mesma coisa, é um pessoal, é íntimo. Mesma coisa eu chegar no mar e falar assim, eu conheci o mar, né? Conheci o mar. Aí chega um pescador daquele lá que 40 anos pescando, e eu conheço o mar. Não usa nem GPS. Né? E chega um mergulhador, né? Ou um militar que pilota submarino, ou os militares que andam dentro do submarino, é um outro conhecimento do mar. São conhecimentos distintos do mar. Ou aquele que nunca viu o mar, só viu na fotografia. Conheço o mar. Conheço o mar. Mineiro. Todos eles vão dizer, eu conheço o mar. Mineiro. Mas há diferença... Mineiro, né? O mar, né? Mineiro. Há diferença entre esses níveis de conhecimento? Conheci o mar, né, cara? Hein? Há diferença? Muita diferença, né? Muita diferença. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Esse pessoal sabe disso, mas se fazem de inocentes. Na realidade, eles não são inocentes, não. São astutos. Como ilustração, considere isto. Quando a Bíblia fala de um homem conhecer sua esposa, o verbo conhecer é usado para indicar o relacionamento humano mais íntimo entre um homem e uma mulher. De modo semelhante, Paulo escreve aos Coríntios sobre discernimento espiritual das coisas de Deus, afirmando que, em nosso estado caído, aí sim, olha aí, em nosso estado caído, não temos esse discernimento espiritual. O homem caído
em Adão, ainda no primeiro Adão, ele não tem esse discernimento espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Isso não é possível para o homem caído. Então ali ele está falando de um conhecimento mais íntimo, mais pessoal, experimental com Deus. É diferente daquele conhecimento geral que ele fala em Romanos capítulo 1. Tá? Ele está escrevendo sobre um conhecimento que vai além da mera cognição intelectual. Ok? Agora veja a diferença. Em Romanos 1, Paulo escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Com estas palavras, Paulo está interessado em mostrar por que é necessário sermos salvos. Tá? Ele traz o mundo inteiro perante o tribunal de Deus para demonstrar que cada pessoa necessita do Evangelho porque foi julgada culpada. Não por rejeitar a Jesus, do qual muitos nunca ouviram, mas por rejeitar a Deus, o Pai, que se revelou a si mesmo claramente a todo ser humano. Olha a diferença. Tá? Faz parte de nossa natureza, como seres humanos, deter a verdade pela injustiça. Porque o que eu falei para vocês? Por que os cientistas não querem assumir, os filósofos não querem assumir, filósofos existencialistas, ateus não querem assumir que a essência precede a existência? Porque se a essência precede a existência, tem um Criador que idealizou o mundo, que dá significado à existência, e eu vou saber o que Ele quer de mim, e eu devo obediência a Ele. Eles já leram na Bíblia, já sabem que Ele é exigente, já sabem o que Ele exige, todo mundo conhece os 10 mandamentos, não é? Aí o que eu vou fazer? Eu não quero me submeter a isso, então eu vou lá na base e inverto. A existência precede a essência. Deus não existe. Pronto, aí não tem mais alguma obrigação com Ele. Né? É como o Salmo 2, rompamos as suas ataduras. Tira essas ataduras de cima de nós. Nós não queremos isso, esse jugo, tira de nós. Né? Salmo 2, Salmo 2. Aí o que acontece? Por conta disso eles invertem. Eles trocam a verdade pela injustiça. Tá? E veja bem o que diz aqui. Faz parte da nossa natureza, como seres humanos, deter a verdade pela injustiça. Outras traduções dizem suprimir, ocultar ou reprimir. Paulo diz que Deus se ira a respeito do que os seres humanos fazem com a sua revelação. Paulo continua, porquanto o que de Deus se pode conhecer, bem, Paulo está dizendo aqui, todo o conhecimento de Deus é manifesto entre eles. Tá? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ele está dizendo que o conhecimento básico, né, é o conhecimento básico da revelação geral. Tá? Porque Deus lhe o manifestou. A palavra grega traduzida por manifesto aqui, phaneros, em latim manifestum, da qual obtemos a nossa palavra manifesto, significa aquilo que é claro. Tá? A ideia é que Deus não plantou indicativos esotéricos ao redor do mundo para que o homem precise de um guru para explicar que Deus existe. Tá? Em vez disso, a revelação que Deus nos dá a respeito de si mesmo é manifestum, é clara. Tá? Paulo acrescenta, porque os atributos invisíveis de Deus claramente se conhecem desde o princípio do mundo. Verso 20. Isso parece ser uma afirmação contraditória. Como alguém pode ver o que é invisível? Não é? Como? Alguém pode ver o que é invisível. Mas não há qualquer contradição. Vemos claramente, mas não diretamente. Não vemos o Deus invisível, mas vemos realmente o mundo visível. E isso traz para nós a revelação de Deus. Embora ele esteja oculto, a revelação que nos vem da natureza nos mostra que por trás dessa revelação, dessa natureza, tem alguém que eu não vejo, mas que a idealizou. Né? Porque Deus vive numa dimensão transcendente. Está fora da criação. Deus não vive dentro da criação. Deus tem a habitação fora da criação. A criação
é fora de Deus. Não é visão panteísta, que Deus é igual, Deus é a alma do universo, e o universo é o corpo de Deus. Não é essa visão panteísta. Deus transcende, vive numa dimensão, num status de existência que transcende a criação. Tá? Isso é extremamente, por isso ele ser invisível, ou como diz Paulo, habita na luz inacessível. Tá? Vamos para pegar o Nicáter? Acompanhando? Tais homens são, ou seja, aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria... O homem não tem desculpa para ignorar a revelação de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqueles que recusam chegar-se a Deus, tentam justificar a sua recusa por afirmar que Deus falhou em oferecer provas, evidências suficientes de sua existência. Mas Paulo anula essa desculpa nessa passagem de Romanos como uma realidade severa, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Tá? A Bíblia é clara em dizer que a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza nos proporciona um verdadeiro conhecimento do seu caráter. Então isso aqui é claro, manifesto, e não precisa de guru para poder revelar a ninguém que existe um Deus Criador. Todo ser humano, intuitivamente, até o cego, sabe que isso é uma realidade. Já para por ordem, né, pastor? A partir do momento que a pessoa entende a revelação geral, né, essa revelação geral, com certeza Deus vai enviar alguém para que ele entenda a revelação especial. Essa aí precisa de um arauto, de um anunciador de boas novas, daquele que vai pregar o evangelho. Aí surge a pergunta de muitas pessoas para esses povos que nunca tiveram contato com o evangelho. Então, o apóstolo Paulo já responde isso no capítulo 1. Aí está a resposta. Deus sempre vai mandar uma resposta para essas pessoas que entender que ele existe. A partir do momento que a pessoa entende que Deus é o Criador, Deus vai mandar alguém para que mesmo. E o apóstolo Paulo ainda vai mais além, e ele diz: aquelas pessoas que não tiveram conhecimento da lei, como por exemplo os judeus tiveram a revelação específica, essa revelação natural, e o que eles lá postulam como certo e errado, que para eles é lei, esse vai ser o critério de julgamento deles. O que numa tribo é certo e errado? Todas as tribos têm suas regras. Né? Essas regras serão as regras de julgamento. Mas onde que fala, onde que enfatiza isso? Aqui, em Romanos capítulo... Isso é para salvação? Romanos capítulo de número. Então, de salvação, nenhum deles. O quê? Nenhum deles é salvo pela revelação. Às vezes a gente vê, não vê salvação só vem pela pessoas ou revelação pastores dando especial. testemunho. Deus me mandou e não a condenação, sim. Pregar. É porque aquelas pessoas para justificar a condenação. Que Deus era o Criador. Então, a partir do momento que eles entendem que Deus é o Criador, Deus vai enviar um missionário lá para pregar o evangelho para eles. Eu falo assim, um povo desse que não conseguiu chegar nem missionário para ele. Você viu? Muitos testemunhos desse jeito. Ele vai ser julgado segundo as leis dele. Aqueles que sem lei pecaram, Paulo diz, sem lei perecerão. Por quê? Porque eles entenderam. Então os que estão agora, se não entender, Deus também não envia ninguém. Sem lei, os que tiveram a lei e que pecaram e não tiveram a remissão através de Cristo, pela lei serão julgados e condenados. A condenação está para os dois grupos. Daí que Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Agora, há aqueles que Deus escolheu até nessa tribo, ele se incumbe, a despeito até de nós estarmos ausentes, de se revelar para eles. Ou seja, se Deus tem propósito com alguém, ainda que ninguém vá pregar o evangelho, o próprio Deus vai aparecer. O próprio Deus, o Espírito Santo é quem vai fazer esse trabalho.
A pessoa pode estar em coma no hospital lá e você não sabe o que está se passando lá. No Antigo O próprio Testamento, Espírito né? Santo Um anjo aparecia para revela. a pessoa, uma revelação, um Entendeu? sonho. Se fosse depender do meu trabalho, do meu evangelismo, do seu, como é que ficaria? Percebe? Isso aí é um trabalho. Por isso que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos. Esses aí, nenhum vai se perder. Deus tem um jeito de salvá-los. Através da cruz de Cristo. Não tem outro caminho. Tá? Mas é o próprio Deus que se incumbe muitas das vezes. Quem foi que apareceu para Cornélio? Para poder mandar chamar Pedro? Foi o próprio Deus. Quem foi que foi buscar o gadareno? Foi o próprio Deus. Então é ele que tem, graças a Deus, que não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade, dentro do possível, pregar a toda criatura que estiver a meu alcance. Mas a responsabilidade de salvar é de Deus. Mas aí o meio ordinário que ele escolheu para alcançar geral, é a a pregação. O meio ordinário. Que salvação vem pela fé, eu ouvi a palavra de Deus. Né? Mas o ID continua. Essa aí é a regra número 1. Mas existem as exceções que o próprio Deus trabalha. Ele foi que pregou para Paulo de Tarso. Ele diz que o próprio Deus não quer que ninguém se perca, né? Entendeu? Então isso é muito importante, tá? Muito importante. Vamos nós aqui. Revelação imediata e imediata. Estamos terminando. Devemos também notar a distinção entre a revelação geral imediata. Vamos só ver se dá para pegar esse. Ok. Revelação imediata. Terminando. Pouca coisa. Devemos também notar a distinção entre revelação geral e mediata e imediata. Então aí vai fazer uma diferença. Estes termos, mediata e imediata, têm a ver com a função ou uso de algo que está entre dois pontos. Deus é transcendente e nós estamos na Terra. Então, estar transcendente significa que ele está fora da criação dele. Tá? Deus está fora da criação, está numa dimensão transcendente, que transcende a criação. É uma dimensão inacessível. Tá? E desse mundo transcendente é que veio esse mundo físico imanente nosso aqui. Ok? Aquilo que media a revelação de Deus é a natureza. Em outras palavras, a natureza é o meio de revelação, assim como um jornal ou uma transmissão televisiva é um meio de comunicação. E isso é a razão por que esses métodos de comunicação são chamados coletivamente de mídia. Por quê? É o meio de transmitir a comunicação. De maneira semelhante, o principal meio de revelação geral é a natureza. Revelação geral imediata é a expressão usada para descrever outra maneira pela qual Deus revela-se a si mesmo para nós. Em Romanos 2,15, Paulo diz que a lei de Deus foi escrita em nosso coração, algo que João Calvino chamou de sensus divinitatis, ou senso do divino. Isso está em todo ser humano. É um discernimento de Deus que ele plantou na alma do homem, e esse discernimento é manifesto em nossa consciência e em nosso conhecimento da lei de Deus. Não obtemos esse conhecimento pela agência de um meio. Tá? Ele vem diretamente de Deus para nós, então sem mediador. Por isso, essa revelação é chamada de imediata. Tá? O eterno poder e a deidade de Deus são manifestos claramente ao mundo todo por meio da revelação geral. Nossa supressão pecaminosa dessa revelação não apaga o conhecimento que ele nos dá por meio da natureza e em nosso coração. É por isso que a maior preocupação do ateu é Deus. Vive a vida toda tentando contestar a existência de Deus. E é por isso que todos estão por causa do senso de indesculpáveis. divinidade. São indesculpáveis. Percebe? Você vai lá, pega o Ser Nada de Sartre, você vai ver lá. Deus está lá. Você pega o humanismo, o existencialismo é um humanismo. Leiam esse artigo, um livreto em PDF, em 28 páginas. Eu posso colocar até na plataforma para vocês. Aliás, eu acho que já está lá. Como que é o Eu nome? vou indicar.
O existencialismo é um humanismo. E aí você vai ver um filósofo ateu falando claramente acerca de Deus, né? E mostrando a diferença entre o existencialismo ateu e o existencialismo cristão. Ele vai mostrar claramente. E ele diz com toda a realidade. O que é o existencialismo cristão? Ele define sem nenhum preconceito, sem nada, só que ele escolheu ser ateu. O existencialismo é o que Isso aí não foi alcançado pela graça. Até onde nós sabemos, né? Não sei o que aconteceu naquele período em que Sartre esteve cego, não é? E Jean-Paul Sartre esteve cego, não sei o que aconteceu. Deus é que sabe. Né? Deus é que sabe. Os seus editores ficaram meio preocupados ali com o livro que ele escreveu sobre a esperança. Falou a respeito da esperança no último livro dele, né? Sobre, aí então eles ficaram meio preocupados. Será que o Sartre saiu da caverna do ateísmo? Próximo capítulo, revelação especial. O que, professor? O existencialismo é um humanismo. Se não está na naquela antiga, pastor. Eu vou passar para essa nova então. Nós estudamos naquela outra vez. Isso, eu vou passar para vocês esse texto. Ok? Então encerramos aqui, vamos orar. Pastor Hugo, nos leve a Deus em oração. Pai, mais uma vez nós te damos graça por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida do pastor Fabiano. Amém, Senhor Deus. Meu Deus, continua nos conduzindo, Senhor, nos direcionando, para que possamos aprender da Tua Santa Palavra, para que possamos também ensinar aqueles que precisam. Amém, Senhor Deus. Pai, abre nossas mentes, os nossos corações e nos ilumine em nome de Jesus. Te agradecemos nessa noite. Amém. Amém.